Olá, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor, para você que está acompanhando a nossa programação aqui no nosso pós-jogo e falando sobre a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil nessa fase oitavas de final que foram definidas, né? Jogos que aconteceram nesse meio de semana e tivemos aí os jogos que aconteceram, né? Tivemos as classificações de Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo se classificaram e o Botafogo e Fluminense acabaram sendo eliminados. Tá certo? Nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu aí no esporte, que aconteceu aí no futebol neste meio de semana. E para você que está acompanhando a nossa programação, tá bom, pessoal? Acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais. Repito para vocês, aqui do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, com vocês. E também não esqueça que temos aí o nosso programa aos sábados, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, repito, do Conversa de Torcedor, no YouTube, do Conversa de Torcedor, também pelo site rádio nsc.com e pela Radiosnet, acompanhando tudo sobre os acontecimentos esportivos e muito mais para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado por companhia de todos vocês. Meus amigos, falando aqui da Copa do Brasil, das oitavas de final, jogos de volta das oitavas de final, teremos aqui o sorteio que vai acontecer, né, no dia e horários marcados, né? Vai ser realizado lá na sede da CBF na Barra da Tijuca. Então temos aí a informação. Então, essa fase oitavas de final, tivemos aí o Vasco e Flamengo classificados para a próxima fase, na sequência da Copa do Brasil, e o Fluminense e Botafogo eliminados. Primeiramente, o Vasco classificado, né? O Vasco classificado, né? Por ter empatado no jogo de ida por 1-1, né? E o gol do Lucas Piton que tirou aí o time do Vasco do sufoco, né? Para ganhar essa classificação e que não acontecia desde 2015 há 9 anos, né? Que o time do Vasco não tinha passado das oitavas de final da Copa do Brasil, né? E o time do técnico Rafael Paiva, né, controlou a posse de bola no primeiro tempo de partida, mas teve dificuldades para infiltrar, tendo infiltração na defesa adversária e apostando nos chutes de média distância. E o Payet chegou duas vezes para conseguir, né, para fazer efetuar os chutes, né, de longa distância, de média distância, melhor dizendo aí, na partida, chegando duas vezes assim, né, nessa situação para a equipe Cruz Maltina. Foi num lance de sorte, aos 48 minutos, que o Vasco fez o gol, abrindo a contagem na partida, o Piton chutando cruzado na área, até o Romão, Guilherme Romão, foi assim, estava inteiro para fazer o desarme, mas não conseguiu fazer para fazer o desarme, se enrolou, deu uma enrolada e a bola foi parar na rede. Então, no segundo tempo, a equipe da casa se desorganizou com as substituições e foi pressionada pela equipe visitante, né, tentando o empate. Lá o Jardim fez defesa logo aos 33 minutos na etapa final e o Vasco segurou a vantagem até o final da partida e conseguindo a sua classificação para a sequência da Copa do Brasil. Então, nesse momento aí que a equipe do time do Vasco conseguindo uma classificação que né, de uma maneira que isso aconteceu, né, e também o Lucas Piton, logo com ele, que foi decisivo mais uma vez, né, o jogo de ida deu assistência para o Ferretti fazer o gol de empate, né, e na volta ele anotou o gol da vitória já nos acréscimos do primeiro tempo de partida no estádio em São Januário. E o Piton, né, o Lucas Piton já havia sido decisivo, né, decisivo em outras ocasiões na Copa do Brasil, né? Tivemos aí nos jogos contra a Água Santa, inclusive, né, o Água Santa na segunda fase
e contra o Fortaleza na terceira fase, né? Contra o Fortaleza já na terceira fase na Copa do Brasil, e decisão foi para os pênaltis, inclusive, né? E garantindo o Vasco até então para as oitavas de final. Então, e o drama do Atlético Goianiense, em que tivemos aí o detalhe, né? Eliminado pelo Vasco, né? O Atlético Goianiense volta às atenções do Campeonato Brasileiro, agora nessa reta final. O Beto Louser, que é o treinador novo da equipe, né? Que é a missão dele, né, tentar tirar a equipe do time do Atlético Goianiense na zona do rebaixamento, né? Que é uma prioridade muito grande, tá aí com 12 pontos ganhos, é o último colocado, né? E, e teve um torcedor machucado, né? No intervalo de partida. Uma cena inusitada, inclusive, né? Uma cena inusitada, inclusive, durante uma ação de marketing com os sócios do clube, né? Lógico, né? Que tem negócio de marketing, né? Com os torcedores de sócio e tudo mais, que vão no intervalo, inclusive. E um torcedor se lesionou, cara. Ao cobrar um pênalti, foi retirado de marca e levado até a ambulância. O Vascaíno, que ainda não foi identificado, caiu sobre o pé de apoio ao chutar, né? Porque, né, talvez que ele tava usando um sapato, né? Não sei, né? Mas é uma coisa terrível, possivelmente. Então, temos aí o Vasco se classificando para a sequência da Copa do Brasil. Então, esse é um fator muito importante para o Vasco da Gama, né? Que teve no segundo tempo, inclusive, não fez uma boa partida, né? O time do Atlético Goianiense pressionou, né, durante os minutos, até o time do Atlético Goianiense tentando conseguir o gol de empate, o Léo Jardim defendendo como pode, e então o time do Vasco acabou se classificando, né, dessa maneira. Certo? E o Botafogo? O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil com o gol do Lúcio Rodrigues, né? O Luciano Rodrigues, né? Aproveitando o passe de Everton Ribeiro, e o triunfo acontecendo pelo placar de 1-0 para a equipe do Bahia na Fonte Nova pela Copa do Brasil. O Gregory é expulso de um lance polêmico, né? E gerando críticas dos alvinegros, inclusive do John Texton, inclusive, né? Então, e a equipe do Bahia conseguiu um resultado muito importante, uma vitória de 1-0, o gol do Lúcio Rodrigues, do Luciano Rodrigues fazendo gol, né? E avançando para as quartas de finais da Copa do Brasil, e a partida ficou marcada pela expulsão do Gregory, volante ex-Bahia, inclusive, né? Já nos acréscimos da primeira etapa. E o meia alvinegro subiu com áreas, né? Na queda, acertou o lateral colombiano, e na revisão do vídeo, do árbitro de vídeo, na revisão de vídeo, né? No árbitro de vídeo, né? O árbitro Rafael Krain decidiu pela expulsão do jogador do Botafogo, e aí gerou uma tremenda confusão, inclusive, durante a partida, e no lance que mudou o rumo da história, que era equilibrada até então, né? Como se com o volume de jogo do segundo tempo, a equipe do Bahia pressionou, criou oportunidades de gol, criou as chances para tentar conseguir, mas só marcou no final do jogo, aos 41 minutos da segunda etapa, com o gol do Lúcio, em passe do Everton Ribeiro. Então, né, falando sobre isso aí também, falando sobre esses detalhes que aconteceram aí do jogo, né, para a gente falar aqui sobre os assuntos importantes nessa partida, e que depois do empate no Newton Santos, depois do empate lá no Newton Santos, lá no Engenhão, e no primeiro tempo de partida, né, depois do empate de 1-1 no primeiro tempo, o equilíbrio seguiu com a tônica do confronto, né? Das duas equipes, né? Das duas equipes que tentam conseguir, né, procurar as suas maneiras, tentar conseguir implementar o seu jogo. E o Bahia vinha bem para a direita com as subidas do lateral Santiago Arias, né? Santiago Arias, que é um jogador muito importante do time do Bahia. Mas o Alvinegro era perigoso com o Luiz Henrique, né? Que ele perdeu uma boa oportunidade num contra-ataque, inclusive, e chutou para fora na frente do Marcos Felipe, na frente do goleiro do Bahia, o Marcos Felipe. E também no final do primeiro tempo, o Gregory foi expulso, e aí gerou uma confusão, né? Que até, de uma maneira que deu uma série de confusões, uma polêmica à parte, e que os alvinegros que ficaram reclamando por conta dessa situação que a gente estava falando aqui, principalmente que o lance gerou polêmica. Então é uma situação bem complicada. Já na segunda etapa, como era se de esperar, teve um dono da partida,
né? E com a mais, o Bahia pressionou e fez algumas mudanças, né? Com o Biel, com o Biel, principalmente com as boas ações na vaga do Cauli, né? Inclusive, né? O Biel que tem mais velocidade, com boas ações, né? Com boas ações no setor de ataque, inclusive no setor de ataque. E com um a menos, o Arthur Jorge precisou tirar o Almada, que era a novidade da equipe do time do Botafogo, o Almada que foi eliminado nos Jogos Olímpicos lá de Paris, né? Recentemente. E o Luiz Henrique também, né? Saiu numa das 4 mudanças, inclusive, do time do técnico Arthur Jorge, né? O técnico português tirando das suas peças por conta disso. E o time do Botafogo perdeu, né? No contra-ataque e era desarmado facilmente, né? Com facilidade para a equipe do time do Bahia, né? Perdendo no contra-ataque e era desarmado de uma forma fácil, né? Para a equipe do time do Bahia. E também, né? Por conta do jogo que o Bahia teve na partida, e aí o Botafogo perdeu essa característica, né? E passou a ter o dono do jogo do segundo tempo, que era a equipe do time baiano, inclusive. O time do Bahia desarmando facilmente, né? Do time facilmente na partida no segundo tempo, por conta disso, né? Principalmente. E na insistência, né? O Bahia chegou ao gol aos 41 minutos do segundo tempo, no lance entre o Biel, do lance do Biel, que acabou entrando no segundo tempo, o Everton Ribeiro e também do Lúcio Rodrigues, chutando cruzado e fazendo gol aí da classificação, fazendo gol da classificação da equipe baiana para a sequência da Copa do Brasil. E ainda tem essas reclamações da equipe, né, do time do Botafogo por conta disso. Então, de uma maneira que aconteceu e dessa forma de uma atitude que o Botafogo que não assim que teve suspeitando alguma coisa do árbitro de vídeo, suspeitando de alguma forma. Então, o time do Botafogo perdeu a chance de se classificar. Então o Bahia se classificou para a sequência da Copa do Brasil de 2024. Então, o Bahia classificado e o Botafogo eliminado, tá certo? E vamos falar aqui, pessoal. E o Flamengo, hein, meus amigos? Já que o time do Botafogo perdeu de 1-0 e ele foi eliminado, por outro lado, o Flamengo conseguiu a classificação mesmo perdendo, né? Mesmo perdendo, né? O jogo contra a equipe do Palmeiras, né? E o Flamengo se classificou para a sequência da Copa do Brasil, perdendo a partida contra o Palmeiras e tomando um sufoco, meus amigos. Olha, um sufoco danado, meus amigos, né? Sustos que não faltaram, né? Sustos que não faltavam, né? Os sustos, né? Sustos que teve aí na partida, sustos, repito, que não faltavam, né? Mas o Flamengo se classificou, né, para a sequência da Copa do Brasil na noite de quarta-feira, né? Na quarta-feira passada, repito, teve sustos que não faltavam, mas a equipe do Flamengo conseguiu essa classificação, mesmo perdendo para o Palmeiras por 1-0, gol marcado pelo Vitor Reis, né? Vitor Reis já na primeira etapa, inclusive. E a equipe do Palmeiras pressionando, né? Pressionou, quase conseguiu levar a decisão pelas penalidades máximas, mas foi eliminado. E dessa vez a história do jogo se inverteu. Se na vitória contra a equipe do time na vitória do Flamengo de 2-0, que teve um time só, que é o Flamengo, né? Que foi soberano na partida. No Allianz Parque, o domínio foi do time do Palmeiras, né? Ditando o ritmo do jogo, ficou por detalhes de conseguir um placar melhor, né? Na partida que aconteceu. E a atuação do Flamengo, assim como foi do time paulista, do jogo de ida, apática. Apática e quase custou aí, quase botou a perder a classificação, né, inclusive. Então, para a gente falar sobre esse assunto do Flamengo e Palmeiras, inclusive, que era como era de praxe, né? De previsto, porque o Palmeiras iniciou a partida na pressão, né? Contra o Flamengo e deu resultado depois de chegar com perigo em chutes dos chutes do Flaco Lopes e também do Rafael Veiga e do Mike, né? O time do Palmeiras abriu o marcador com 6 minutos de partida, né?
no cruzamento do Caio Paulista na cabeça do Vitor Reis, fazendo 1-0 que desviou, né? Inicialmente a arbitragem marcou impedimento, mas após a análise do VAR, o lance foi validado, né? Porque o Varela dava condição para o gol do Vitor Reis no time da equipe do Palmeiras. E aí, o ritmo mais intenso do Palmeiras durou até os 20 da primeira etapa, de jogo aí que teve a intensidade do jogo aí na partida até os 20 minutos. E a partir daí o Flamengo conseguiu equilibrar as ações e deu um pouco mais, né? Tendo um pouco mais de controle, na partida, do jogo, mas a equipe do Flamengo não teve boas oportunidades, né? Não teve uma boas oportunidades para empatar o jogo lá no Allianz. E mais perto que chegou foi em lance com o Gerson, né? Que caiu na área reclamando de pênalti do Vitor Reis. Mandou seguir, né? A arbitragem mandou seguir, mas por imagem que pela visão aí que foi pênalti nessa situação aí também. E no lance depois do Luiz Araújo, no chute rasteiro, mas foi fraquinho, né? E só, né? E só porque o Flamengo teve dois lances, do Gerson e do Luiz Araújo, né? Rasteiro, mais fraco, né? Mais fraquinho, né? Fraco e só, né? Inclusive aí. E com as alterações aí das equipes, principalmente da equipe do Flamengo, que deixou a equipe do Flamengo mais defensivo, né? E aí não tirando o Alan, inclusive, que não tava mesmo com menos um em campo, né? Inclusive, né? Com menos um em campo. Então é um fator muito importante dizer isso aí. Então, certamente aí, né, que ah, temos aí o Flamengo sofrendo uma pressão na segunda etapa, no início da segunda etapa, melhor em campo da equipe melhor em campo, né? O Palmeiras quase marcou o segundo gol aos 14, quando o Gabriel Menino cruzou, Murilo cabeceou na trave, uma bola bateu na trave, né? E mais adiante, aos 23, o time do Palmeiras conseguiu marcar com o Lopes de cabeça após uma falta cruzada pelo Menino, mas a arbitragem, né, após o árbitro de vídeo, marcou impedimento. E com o passar do tempo, o Palmeiras tentou partir para o ataque de todas as formas em busca do gol, que levaria a decisão para os pênaltis, mas o Flamengo, sem criatividade, tentou segurar a vantagem construída, né? E tendo aí aos 37 minutos também de um lance inusitado também, né? O Abel Ferreira foi expulso de gestos, né? Com gestos aí que tentando reclamar da arbitragem, mas o árbitro Anderson Daronco viu, né? De vídeo, né? Melhor dizendo, viu. E de gestos, né? Que todo mundo viu no estádio, né? Que é uma coisa inusitada, né? Inclusive, né? No estádio inteiro, né? Que coisa, né? É um fim da picada. O Abel Ferreira, né, foi expulso por ter feito gestos, né, e que a torcida, todo mundo viu, né, inclusive, né, todo mundo viu no estádio, né, que isso, né, e foi expulso, né, após assistir, aplicou o vermelho ao treinador. Então, meus amigos, o Flamengo conseguiu a classificação, mas não jogando bem, né, cara, é uma coisa de mudar essa situação do Flamengo, né, essa forma de jogo do Flamengo que teve ali, então é uma maneira absurda, né? Uma maneira absurda que está acontecendo. Então, temos aí os jogos aí na próxima quarta-feira, inclusive. Temos aí os jogos aí do Flamengo contra o Bolívar, 9h30 da noite. Botafogo e Palmeiras também vão jogar na Libertadores da América, às 9h30. E também, inclusive, meus amigos, inclusive, que temos aí o Fluminense, que vai encarar contra a equipe do time do Grêmio, já nessa próxima semana também pela Libertadores, fora de casa. Então vamos acompanhar. Então o Fluminense, falando do Fluminense, também que nós vamos falar, né? O empate em 2-2 contra o Juventude, reagiu tardiamente, né? Tardiamente reagiu, né? Tardiamente reagiu, né? Nesse empate 2-2 que o time do Fluminense reagiu no fim, mas o Juventude conseguiu a sua classificação para a sequência na Copa do Brasil, né? E segurando essa pressão no final e garantindo a classificação do time do Juventude. O time do Fluminense fez os dois gols, né? Com o Cauã Elias e com o Keno. E a equipe do time do Juventude marcando com o Lucas Barbosa e Marcelinho, né?
né? Então, meus amigos, então temos aí os primeiros 2 gols sofridos pelo Fluminense com o Thiago Silva no campo. Então, é uma coisa aí que a gente temos ver isso aí. Então, o detalhe também em que o Marcelo também, por uma preocupação muito grande, né, que um grande problema para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Marcelo saiu de campo, né, aos 4 minutos de jogo, né, sentindo um problema muscular depois de um chute perigoso, né, imediatamente, né, após o lance fez a cara de dor, deixou claro, né, que não conseguiria continuar, saiu de campo, né, e o lateral, né, foi afastado por conta disso, de um desconforto muscular, voltou a ficar à disposição do jogo contra o Palmeiras. Contra o Bahia havia ficado no banco, preservado, inclusive, né, de uma maneira preservada, né, contra o Bahia havia ficado no banco, né, preservado. E com o Mano Menezes, né, tem inclusive sido utilizado no meio de campo, mais no meio de campo do que a lateral esquerda, né, mais nessa posição de meio de campo do que a lateral esquerda. Então, o Juventude foi mais efetivo e abriu a contagem com o Lucas Barbosa no cruzamento do Lucas, do, do Alan Ruschel, melhor dizendo, aí na companhia de escanteio, aos 5 minutos. E o primeiro gol sofrido com o Thiago Silva no campo, né? Com o Thiago Silva no campo, né? O time do Fluminense sofreu o primeiro gol, né? Com o Thiago Silva no campo, né? O Fluminense, né? E aí, a partir daí, ficou ainda mais confortável para a equipe gaúcha a estratégia de se fechar para tentar conseguir garantir, né, para garantir o resultado, né, e buscando aí a saída de contra-ataques. E o Fluminense manteve uma média alta de posse de bola, né, tocando mais os passes, conseguindo levar um pouco mais de perigo ao goleiro Gabriel e também fez, ao goleiro Gabriel, né, melhor dizendo, que fez apenas uma defesa, né, com o Cauê Elias, né, e o Alan Ruschel e o Eric Farias pelo outro lado, né, por outro lado, obrigaram o Fábio a fazer grande defesa, a trabalhar, inclusive, mas o time gaúcho terminou no primeiro tempo em vantagem ainda maior, já que venceu por um placar de 3-2 no segundo jogo, inclusive. E logo na segunda etapa, logo o Cauê Elias parou em Gabriel, quase empatou no primeiro minuto de jogo do segundo tempo e ainda o Arias na sequência também exigiu a defesa do goleiro gaúcho, né, do goleiro da equipe gaúcha, e a pressão da equipe do Fluminense se intensificou, né? A pressão se intensificou aí, né? A pressão, né? Com as tentativas, né, de todos os lados, né? E uma delas, o Marcelo, que havia acabado de entrar, né? Havia acabado de entrar, sentiu problema muscular, lógico, precisou sair do jogo, né? Precisou sair da partida, né? Por conta disso que a gente acabamos de falar aqui, né? Precisou sair de campo por conta de problema muscular, que nós acabamos de falar aqui, né? E o ritmo do Fluminense diminuiu, embora a equipe do Mano Menezes, inclusive, é, embora a equipe do Fluminense dominado o duelo, né? Dominado o duelo, inclusive contra o Juventude, e até que esbarrou em muitos momentos na defesa, né? Bem postado do Juventude, né? Inclusive. E quando o time gaúcho já sofria menos, né? Conseguia encaixar os contragolpes, que parecia decisivo, né? E de fato aconteceu num lance que o Marcelinho recebeu na área após a saída rápida, né? E finalizou para fazer 2-0. E aí depois o Cauê Elias marcou de letra em cruzamento do Keno e ele descontou aos 47 minutos, né? Que fez um golaço e levou a Maracanã à loucura. A pressão final, no entanto, não deu resultado, então o time do Fluminense sendo eliminado na competição. Então temos aí nos jogos, né, que aconteceram, né? O time do Fluminense marcou aos 45, com o lance do Cauê Elias, e outro aos 47 no gol aí do jogador Keno. Então temos aí os resultados parciais. Então temos aí o Fluminense e Botafogo sendo eliminados da Copa do Brasil e a equipe da dupla Vasco e Flamengo seguem adiante do campeonato da Copa do Brasil. Então vamos falar aqui
dos jogos aí, inclusive, que vão se realizar no Campeonato Brasileiro. Teremos aqui o pós-jogo no clássico entre Vasco e Fluminense, né, no Newton Santos, e também vamos falar aqui muito sobre do clássico, também no clássico, inclusive Flamengo e Palmeiras no Maracanã, além também de Juventude e Botafogo nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixe no seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e também aos sábados ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor no YouTube, também pelo site radioNSC.com, repito, rádio nsc.com, e também para a Rádiosnet, falando tudo sobre futebol carioca, falando tudo sobre as importantes informações, ou melhor dizendo, das informações importantes, né, do seu clube do coração, em primeiro lugar, melhor dizendo para vocês. Então, bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo do futebol carioca e também do esporte em geral, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, repito, forte abraço e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera, fique com Deus, tchau, tchau.